aí, pois bem, eu já deixo aqui o meu melhor boa tarde ao nosso convidado do programa de hoje. Já está aqui no estúdio o senador e candidato ao governo Marcos Rogério. Eu vou cumprimentá-lo no momento em que aparece o nosso cronômetro e teremos os nossos 20 minutos para falar sobre os temas que o candidato julgar mais relevante para se apresentar à sociedade. Candidato, muito boa tarde, uma satisfação recebê-lo. Eu já deixo a pergunta, e aí vai ser meio que duas em uma. A gente pode falar sobre segurança pública e também conflitos agrários. Tem um paralelo, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esses dois temas e o que o senhor propunha nessas áreas. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a você, Adilson. Prazer estar aqui na Band, cumprimentar quem está em casa nos assistindo, em sinal de prestígio. São temas importantes. Essa questão da segurança pública tem me preocupado muito. E é um problema que tem impacto na vida de quem está na cidade e quem está no campo. O que antes era um problema apenas das áreas urbanas, especialmente na capital e nas maiores cidades de Rondônia, hoje também chegou no campo. A violência cresceu muito em Rondônia, a taxa de homicídios em Rondônia é uma das maiores do Brasil, enquanto a média nacional está caindo, Rondônia cresceu 48% a taxa de homicídio, ou seja, crimes violentos, mortes violentas. E um dado preocupante é a violência no campo. Nós temos muitas áreas em processo de invasão, ocupações, movimentos que se dizem movimentos sociais, mas que trabalham como guerrilhas, que sequestram, torturam e matam. E não foi apenas a primeira vítima feita agora essa semana passada, mataram mais um, mataram o gerente de uma propriedade aqui em Mutum, Paraná. Mas só naquela região nós já tivemos algumas mortes, inclusive mortes de policiais. E o que nós vemos por parte do Estado? O Estado ausente. Quando o Estado se ausenta no enfrentamento ao crime organizado na cidade e se ausenta no enfrentamento a milícias, a guerrilhas, a organizações criminosas que operam no campo, a bandidagem toma conta, a violência toma conta. Então é preciso olhar para o problema e não ignorar o problema, é enfrentar. A proposta que nós estamos apresentando para a política de segurança pública tem um olhar muito cuidadoso com a violência no campo. Nós vamos criar o Batalhão de Polícia Rural. É polícia para cuidar de quem está no campo produzindo. O motor da economia de Rondônia, o principal, é o agronegócio. Agora, o agronegócio está desprotegido. Não tem proteção para o homem do campo. A polícia, quando vai para multar, vai para punir. Nós queremos uma polícia que, além de cumprir outras funções, mas, sobretudo, vá para proteger quem está no campo e está sofrendo com essa onda de violência. Quem está lá tem que ter paz para produzir e gerar riqueza para o Estado. Candidato, com a criação dessa polícia, sem comprometer, evidentemente, a saúde financeira, a responsabilidade fiscal. Esse equilíbrio sempre tem que haver, né? Agora, assim, a população de Rondônia cresceu e, proporcionalmente, as forças de segurança, o efetivo das forças de segurança não acompanharam. A Polícia Militar está com efetivo defasado, nós temos pouco mais de 5 mil homens na Polícia Militar, tem que ter muito mais. E o Estado, quando toma a iniciativa de fazer concurso, ele opta por fazer a contratação apenas de oficiais. O que eu quero é mais polícia na rua, é mais polícia no combate ao crime, é alguém que vai para a rua para defender a população. Eu acho que contratar um número tão pequeno como esse que se propõe não resolve o problema. Nós precisamos de contratar mais oficiais, mas nós precisamos de policiais para a carreira toda. Valorizar melhor o policial que já está na ativa, está trabalhando. E nós temos, Adilson, uma polícia militar muito boa. A nossa polícia militar é reconhecida nacionalmente, mas ela precisa ser ouvida, ela precisa ser sondada para a proposta de segurança pública que o Estado quer oferecer. O problema é que esse governo, além dele não contratar, não melhorar o efetivo da polícia, ele também não ouve a sua polícia. Mais do que isso e pior do que isso, não há um plano estratégico de segurança pública para o Estado de Rondônia. Por isso a violência aumenta no campo e por isso a violência aumenta na cidade, especialmente na capital do Estado. E aqui me preocupa, porque nós temos regiões da capital hoje absolutamente dominada pelo crime organizado. Nós temos condomínios em Porto Velho dominado pelo crime organizado e o Estado ausente. Um Estado que se omite, ele joga a sua população no controle dos criminosos. Governar é fazer escolha. A omissão é uma escolha de quem governa. Essa omissão custa caro. Tira vidas, tira patrimônio, coloca a população de joelhos e com medo. Nós precisamos de uma polícia valorizada,
um plano estratégico de segurança pública e polícia nos bairros, polícia nas ruas, inclusive em condomínios de maior porte. Candidato, é fato que a questão da insegurança jurídica também possibilita, por a maioria das vezes, o implemento, lamentavelmente, desses conflitos que a gente tem convivido. Não é a peculiaridade de Rondônia, o país atravessa isso. É possível avançar com as titularidades? O que o senhor avalia que pode ser feito para o fortalecimento desse segmento? E aí, é claro que já pegando um gancho também sobre a possibilidade de crescimento da produtividade. Adilson, você toca num ponto que é muito importante, né? Essa insegurança jurídica, especialmente no campo, tem na cidade também, porque a falta de regularização fundiária não é uma exclusividade do campo. Tem problema de regularização fundiária também nas cidades, nos bairros. Mas o problema mais grave, para mim, é no campo, né? Você tem muitas propriedades sem regularização fundiária e sem regularização fundiária você tem algumas variáveis que precisam ser observadas. A questão da segurança jurídica para quem está produzindo, linha de crédito dificultada, você não tem acesso a financiamento porque você não tem regularização fundiária, você não tem regularização ambiental e você tem também essa questão das invasões em razão da ausência de regularização fundiária. Então, o nosso programa e o programa de governo que nós apresentamos, ele procurou ouvir a sociedade rondoniense. Nós fomos a campo, colocamos oficinas, ouvimos as pessoas, os setores da sociedade, setor produtivo, instituições, para formar um programa que tivesse essa identidade com aquilo que o rondoniense realmente espera. E o tema regularização fundiária está como uma das prioridades. Nós vamos chamar para o Estado a responsabilidade de fazer regularização fundiária. Tem muitas áreas chamadas glebas livres e não arrecadadas pela União, que podem ser repassadas para o Estado e, através do Instituto de Terras, o governo de Rondônia fazer regularização fundiária. De verdade. O Estado de Roraima já está fazendo e o Amapá também recebeu áreas para fazer essa regularização fundiária. O INCRA, infelizmente, embora tenha um papel relevante, está desestruturado, quadros de servidores antigos, sem renovação de quadros, não dá conta de entregar títulos na velocidade que nós precisamos. Embora, no governo do presidente Bolsonaro, tenha se ampliado muito a entrega de títulos, mas Rondônia tem pressa na regularização fundiária. Candidato, mudando um pouquinho o assunto e indo para a área da saúde, o plano de governo do senhor contempla uma descentralização. O que seria essa ação? E ainda mais, sobre o João Paulo II, o senhor fala em construir um novo hospital. E aí eu faço um paralelo, já não tem um projeto em andamento sobre um novo hospital que substituiria o João Paulo? Queria que o senhor explicasse para nós. É verdade, já tem projeto e já tem terreno para a construção do novo hospital de urgência e emergência em Porto Velho. É uma pena que o governo do estado não teve capacidade, não teve planejamento, não teve a coragem de tocar essa obra e entregar para Rondônia. Está dizendo agora que vai fazer num segundo mandato. Aliás, o governo tem procurado propagandear o que vai fazer no segundo mandato, parece que está copiando o plano de governo que eu apresentei. Não fez nos últimos quase 4 anos, está anunciando que vai fazer num segundo mandato. Teve oportunidade de fazer e não fez. Aliás, propaganda fake news, né? Porque anunciou uma pedra fundamental de um hospital que não tinha sequer dado entrada na prefeitura para a licença de obras. Essa obra foi anunciada em março e o pedido de licença só deram entrada na prefeitura de Porto Velho no mês de agosto. E não há um tijolo assentado até agora em relação ao novo hospital de urgência e emergência da capital. Nós vamos fazer e vamos entregar para a população esse hospital. Mas, além desse hospital, que é uma necessidade, hoje o João Paulo II está estrangulado, você tem pacientes ali nos corredores, pacientes em camas, né, espalhadas pelo chão do hospital. Isso não é digno. Essa não é a saúde que nós queremos para Rondônia, né? O hospital é porta de esperança. Hoje, o paciente que é encaminhado o João Paulo II, ele tem medo, né? Ele fica apavorado, não só o paciente, a família também. Então nós precisamos resolver o problema do João Paulo II, do Hospital de Base, né, do Cosme Damião e de toda a rede de saúde. Além desse foco, né, de criar uma nova estrutura em Porto Velho, né, nós precisamos também de cuidar da regionalização, é levar a saúde para perto das pessoas, para perto do cidadão. E aí, mais uma vez, o governo do estado pecou. Nós temos um hospital quase pronto em Guajará-Mirim, 80% da obra concluída. Nesse governo, nenhum tijolo foi assentado nessa obra. Prometeu que ia fazer e não fez. Agora está anunciando que vai fazer lá na frente. Não dá para acreditar.
nós vamos concluir a obra do Hospital de Guajará-Mirim e vamos levar para o interior polos regionais. Nós precisamos de uma unidade regional em Vilhena para atender o Cone Sul e precisamos na região do Vale do Jamari. Ariquemes, aliás, tinha recurso em conta para fazer o novo hospital regional. O governador, numa entrevista, disse que não sabia para que fazer um hospital regional em Ariquemes se já tinha uma unidade da prefeitura. Certamente ele não conhece o problema da saúde na região de Campo Novo, de Buritis, de Montenegro, de Cacaulândia, de Alto Paraíso, de todos os municípios daquela macro-região. A gente precisa tirar o paciente das ambulâncias, cortando o estado. O paciente que sai lá de Cabixi, lá de Pimenteiras, lá de Chupinguaia, vem na BR-364 até Porto Velho, às vezes, para fazer um exame, um procedimento que poderia ter sido feito na região dele, perto da família dele. Então a gente precisa fazer com que a saúde vá para perto das pessoas. Agora, um outro ponto, Adilson, e aí, falando daqueles que estão sofrendo hoje com enfermidades ou esperando por um exame, e quem tem problema de saúde tem pressa. Rondônia tem na fila da regulação hoje mais de 10 mil pacientes esperando por um exame de endoscopia. Na regulação para fazer uma cirurgia geral tem mais de 12 mil pacientes. Nós precisamos dar uma resposta rápida para essas pessoas. E aí não dá para esperar um novo hospital de urgência e emergência aqui, não dá para esperar os regionais. Precisa de uma intervenção imediata. O Estado propagandeou que tinha dinheiro em caixa, e tinha mesmo. Mais de R$1,5 bilhão de reais que o governo segurou no caixa e deixou as pessoas sem saúde, sem atendimento. Nós vamos chamar toda a rede do Estado, ver o que tem de estrutura, melhorar a estrutura que tem, para zerar a fila, tanto de cirurgias quanto de exames, e vamos chamar, se for preciso, o setor privado para oferecer soluções para atender essas pessoas que estão sofrendo. Eu conversei na semana passada com o Henrique Prata, do Hospital do Amor, já fiz a ele um apelo que acolha dentro da sua estrutura parte desses pacientes, está absolutamente à disposição. É uma pena que o atual governo não enxergue isso e não priorizou. Aliás, até atrasa os pagamentos, até atrasa, né, os repasses, os pagamentos do Hospital do Amor. Candidato, na área da educação, o senhor fala sobre a primeira infância no plano de governo e a gente gostaria de entender também como que o senhor imagina que pode ser resolvido ou minorado, talvez, esse problema da evasão escolar, que já era uma situação delicada e é questão de país, não estou peculiarizando, não. E aí, com a pandemia, se agravou mais ainda. Existem elementos que precisam ser tratados de forma diferenciada. O que o senhor imagina que consegue fazer logo no início do mandato do senhor? Bom, primeiro nós temos que ter um olhar muito cuidadoso, priorizando a educação, né? Valorizar quem está na educação, não só o professor, mas toda a rede de apoio, né? Professores, diretores, coordenadores, supervisores, equipe técnica, merendeira, enfim. A educação é feita por um conjunto de pessoas. A minha mãe, né, a vida dela foi dedicada à educação e não foi na cadeia de cima. Minha mãe, ela trabalhava como merendeira da escola. Então, a minha vida foi em escola pública, né? As minhas séries iniciais do setor rural, depois na cidade, eu conheço a educação por dentro, porque já passei por lá. E hoje nós temos um problema muito grave na educação. Primeiro, um problema estrutural. Esse governo abandonou, né, as escolas do ponto de vista de melhorias da infraestrutura. Você tem escolas lá no município de Alvorada que eu visitei, que os pais, né, professores, diretores tiveram que fazer vaquinha para fazer consertos na escola, o Estado com dinheiro em caixa, dinheiro sobrando no caixa, e as pessoas tendo que se desdobrar, buscar apoio para fazer reparos na escola. Não chegou reforma, não chegou melhorias, não chegou segurança. Há um ambiente de muita violência dentro da escola. Tudo isso acaba desestimulando o aluno, tudo isso acaba amedrontando os professores, os profissionais da educação. Nova Mamoré tem uma escola que já passa de 3 anos que o governo do estado está lá tentando fazer a conclusão de uma reforma para entregar para a população. E os alunos tendo que estudar num espaço adaptado. Eu fui conhecer, eu fui ver como está funcionando. Então, a primeira abordagem que a gente precisa fazer na educação é um choque de gestão. É um Estado que olha para o problema e não faz de conta que ele não existe. O governador precisa chamar para si. O governador precisa governar. Quando ele terceiriza, né, o seu governo, ele deixa de sentir o problema de quem está lá na ponta. O problema do professor, o problema do diretor, o problema do supervisor, o problema dos alunos, sobretudo, o problema da sociedade. Então, ele precisa olhar para o problema e ter a coragem de enfrentar. E se tiver que trocar gestores,
né? Seja, né, secretários, né, alguém que não está fazendo o dever de casa, ele tem que ter a coragem de usar a caneta que tem, mas garantir uma gestão eficiente. E dar treinamento também para aqueles que assumem posições de comando dentro das escolas, porque hoje, nesse processo de escolha, né, democrática, muitas das vezes a pessoa assume o papel, mas ele não conhece de gestão. E não é culpa dele. Aí o Estado é que tem que ter a iniciativa de oferecer a qualificação dessa mão de obra, que às vezes é um professor, que vai virar um diretor. Ele vira o prefeito da escola. Ofereça qualificação, método de gestão, de governança. Então eu acho que, eu estou falando aqui apenas dessa questão mais estrutural, mas o nosso programa passa por modernização do processo pedagógico. Nós estamos na era digital, né? A criança hoje pega um tablet, um celular e já sabe mexer aqui e acolá. Aí quando você olha para o desempenho escolar, bom, primeiro você tem uma taxa de evasão alta. Só na pandemia mais de 6 mil alunos abandonaram a escola. A nossa nota do IDEB baixa. E garantir um ambiente mais adequado para acolher os alunos e quem está dentro da escola. O senhor já esteve na condição de deputado federal, está na condição de senador da República, ainda tem 4 anos de mandato como senador. Eu tenho certeza que muita gente se questiona por que hoje o senador quer ser governador. Gostaríamos de entender um pouquinho. Adilson, eu estou no parlamento há mais de 12 anos, né? Eu comecei como vereador na minha cidade de Paraná, fiquei 2 anos como vereador, depois cumpri 2 mandatos como deputado federal e agora já estou há quase 4 anos no Senado Federal. A minha participação no Legislativo brasileiro, da minha cidade ao Congresso Nacional, já está aí há mais de 12 anos. Eu me dediquei muito, né, ao Legislativo. Eu acho que eu cumpri o meu papel como legislador. Na Câmara dos Deputados, grandes embates, posições firmes. Rondônia e o Brasil conhecem as minhas posições, né, no enfrentamento à corrupção, no enfrentamento a situações que, naquele momento, era preciso enfrentar. Né? Fui o relator do processo que cassou Eduardo Cunha. Né? No processo de impeachment da presidente Dilma, eu tive posição decisiva, da relatoria ao processo de votação no plenário. Eu enfrentei essa turma toda. Eu denunciei o que estava errado. E, no Senado Federal, nesses últimos 4 anos, aí quase 4 anos, uma dedicação total à Rondônia e aos temas de interesse ao Brasil. Então eu entendo que eu cumpri a minha função enquanto legislador e continuo cumprindo enquanto lá estiver, mas quando eu olho para o estado de Rondônia e vejo uma população sofrendo com a saúde desestruturada, com a segurança pública do jeito que está, com violência nas ruas, com mortes, violência no campo, quando eu olho para a educação e esse aluno querendo fugir da escola, quando eu olho, né, para as pequenas empresas, para as agroindústrias e vejo a ausência do Estado, eu falo, puxa vida, eu nasci em Rondônia, cresci aqui, conheço essa realidade, sei aonde está o problema, sei o que fazer, eu não posso me omitir. Eu preciso ir para o Estado, voltar para o Estado e fazer um governo cuidando das pessoas. Como é que o senhor pensa em montar essa equipe para fazer essa gestão? O tempo é muito curto, se o senhor puder sintetizar, como é que se monta? O tempo é curto e é mais do que o necessário. Montando uma equipe competente, uma equipe técnica, com visão política, habilidade política, mas, sobretudo, uma equipe técnica, que conheça a administração, que saiba o que tem que fazer, que esteja comprometido com o propósito de servir as pessoas. O nosso governo vai ser um governo fundado em planejamento, gestão eficiente, transparência e foco no resultado. E para isso, nós fizemos uma composição, uma coligação 30 segundos para encerrar. Sem conchavos com partidos políticos A, B e C. O nosso projeto é um projeto enxuto, o nosso compromisso, o nosso pacto é com o povo de Rondônia, é para servir Rondônia, é para cuidar das pessoas. Por isso, eu peço o seu voto para governador Marcos Rogério 22, como presidente Bolsonaro, 22 Bolsonaro, 22 Marcos Rogério, e senador Jaime Bagatoli, 222.